Estamos ao vivo! Fala Atrevido, seja bem-vindo, eu sou Fernando Oliveira e esse é o Fala Atrevido Podcast, um espaço criado para provocar, para questionar, para amplificar vozes que saíram do óbvio. Eu tô aqui, daqui a pouco eu vou falar do nosso convidado aqui, mas o nosso podcast ele foi criado exatamente para que você possa ouvir histórias reais de especialistas, empreendedores e visionários que realmente criaram, transformaram ideias em movimento. Pessoas que tiveram a coragem, a ousadia de se posicionar no mercado. Eu tô nessa câmera aqui, ó lá. Isso, essa câmera aqui agora. Vem pra cá, câmera 3, isso. Bom, vamos fazer aqui, antes de fazer a apresentação formal aqui do nosso convidado, eu quero dar dois recados para vocês. Primeiro, que 67% das pessoas que assistem aos episódios ainda não estão inscritas aqui no Fala Atrevido, aqui no YouTube. Se inscreve, é de graça, fica à vontade, tá bom? E também lá no Instagram, o @Fala Atrevido, segue lá o Instagram, porque é o podcast estratégico que mais cresce aqui no Brasil, aqui no mundo, tá crescendo demais, certo? Deixa eu fazer uma apresentação formal do nosso convidado de hoje, eu vou até ler aqui porque eu acho que vale a pena. No mundo das marcas, quem não é visto como inesquecível é facilmente ignorado. Por isso, hoje eu trouxe alguém que entendeu como transformar criatividade em território e como marcar presença no mercado sem pedir licença. Eu tô falando do fundador e CEO da Kaan Creative Solutions, o doido das ideias, o atrevido Charles Kaan. Seja bem-vindo, Charles! Bom dia! Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo Se apresenta convite. aí pra turma aí. Fala, turma, tudo bem? Charles Kaan por aqui. Sou um cara muito descolado, versátil, muito bocudo. Eu tô aqui para contar um pouco da história aí de quando começou há 32 anos atrás aí. Caraca, cara, 32, parece que passou assim, né? É, passou muito rápido, né? É, então fala um pouquinho, começa contando um pouquinho da tua história, porque a Kaan, você é designer de formação. Correto. Você começou como designer. Eu me formei na Belas Artes em 99, Tá. né, em programação visual, desenho industrial, na verdade. Mas eu trabalho desde 93, 94, que eu comecei trabalhando com gráficas, né? E a história começou assim, que eu sempre conto nos podcasts. Eu fui fazer um estágio, eu fazia colégio técnico, né, de publicidade e propaganda no colégio José de Anchieta. E eu fui fazer um estágio numa agência que o chefe do meu pai conhecia o dono lá na Avenida Brasil. O cara me tratou de uma forma tão escrota, deixou me esperando e falou assim, ó, aqui você nunca vai ser ninguém. Você vai ser Mas logo de cara, assim? Logo de cara, e você só tá aqui porque seu pai pediu pro chefe dele. Então aqui você vai ser um estagiário para sempre. E ali eu decidi não ter um chefe e não ser um cara idiota igual aquele cidadão. Cara lá. Então foi ali que decidi trabalhar por conta. Então eu comecei com gráficas, tudo, inclusive, não sei se o pessoal da gráfica que eu comecei a trabalhar tá assistindo. Chama Gráfica Priori, antigamente era Tipografia Priori. Tipografia, né? Isso, desde 44 eles estão lá. E eu comecei a trabalhar com eles, fazendo nota fiscal, laser filme, vegetal, aquela coisa toda que a gente vai entregar a idade. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e eu falei, cara, eu não quero ter chefe, quero ter minha liberdade. Foi aí que surgiu a Kaan. Então, aí quando eu entrei na faculdade, o nome principal, antes, né, de começar a faculdade, era Kaan, de pod, né, C-A-N. Tá. E quando eu entrei na faculdade, conheci a Márcia Mauriani, que é minha mentora de marketing, a Helena Rugai, que era a coordenadora de marketing, ela falou, olha, coloca um A mais, que eu acho que vai dar uma sonoridade mais legal. E aí virou Kaan. Kaan. Porque, na verdade, Kaan é o início do meu nome e do meu irmão, né? Ah, tá. Então, aí acabou ficando e foi aí que surgiu a Kaan. Então, eu venho de como eu disse pra você, eu trabalhei muitos anos, paguei pra trabalhar, porque acreditei sempre no começo, você quebra muita pedra, né? Muita você pedra, é muito não, né? Então, você vai na gráfica, porque assim, eu não tinha portfólio. Eu tinha desenhos do Wolverine, Spider-Man, com marcador e tal, ia na gráfica, olha, eu faço desenho. O cara fala, então, mas você não sabe fazer embalagem. Aqui é outra coisa. É outra pegada. E assim, e a priori, né, me deu oportunidade, comecei com eles lá, o Júnior, o Ângelo. E então assim, foi aí que surgiu. E aí eu comecei com o Priori, aí eu fui trabalhar com outras gráficas, aí entrei no mundo de embalagem, trabalhei com flexografia e foi indo nessa pegada. Até que em 95 eu entrei na faculdade. Aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar para os professores da faculdade. Então a diferença é que a Márcia sempre gosta que eu falo quando eu faço palestras, as aulas com ela, é que assim, eu sempre procurei saber como seria o meu escritório e não onde eu trabalharia. Tá. Essa é a grande diferença. Então eu sempre tive essa pegada de empreendedor. Sempre quis trabalhar, porque assim, eu acho que a liberdade hoje não tem preço.
Eu tô aqui hoje gravando, se eu estivesse em outro lugar, eu estaria respondendo para alguém. Então, assim, e sempre batalhei por isso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com todos os professores e a expertise que eu peguei de mercado foi coisa que a faculdade me ajudou com o nome, aulas de marketing, essas coisas, mas a vivência ali do dia a dia, com o professor que manjava muito e tal, foi o que me deu o know-how que eu tenho hoje. A teoria é uma coisa, mas na hora que você vai pro campo de batalha, vamos dizer assim, é outra É o que eu coisa. falo pro pessoal, você pode ter MBA, PhD, doutorado, se você não souber os Paranauê, meu velho, esquece, você não resolve. E essa história de você entrar no mercado e receber muito não, vai criando uma casca, né? Você vai ficando, Sim. você vai, cara, vai te dando uma certa robustez. Quando foi que você percebeu que você não era apenas um designer, você tava ali, tem uma formação, pô, eu aprendi um monte de coisa, e aí você começou a se transformar numa marca. Você falou, eu fundei a Kaan justamente quando eu percebi que, cara, não quero ser alguém, um funcionário de alguém, mas eu quero ser o dono do meu próprio negócio. Quando é que você viu isso? Quando você sentiu, falou, cara, isso é pra mim. Então, cara, na verdade, assim, eu sempre acreditei na Kaan, né? Nesse 32 anos aí de vida, eu recebi proposta para trabalhar na Disney, para trabalhar na Warner, na Nick, e eu nunca aceitei, porque eu sempre queria ter minha liberdade e tal. A marca Kaan, eu acho que ela começou a tomar um pouco de forma em relação à marca Kaan depois dos anos 2000. Olha, eu entregando a idade. Ai, meu Deus do céu. Não, pode Assim, quando eu comecei a trabalhar com a Warner Bros. Porque assim, eu trabalhava com a Image Action, que era uma agência que representava a Warner, né? Estamos falando 98, 99. Aí, em 2001, a Warner assumiu a operação no Brasil e aí eu comecei a trabalhar para a Warner com os clientes da Warner, licenciados da Warner, né? Na verdade. E foi aí que começou a surgir uma coisa de trabalho. Então eu acho que a marca começou a ganhar peso quando as pessoas começaram a indicar mais a gente. Porque é o que eu sempre falo, pessoal, o meu primeiro cliente eu conquistei, o resto foi indicação. Porque você faz um bom trabalho, o cara te indica para 10. Se você fizer uma cagada, ele te indica para 50. Ele vai falar mal de você, Então, falar, não assim, contrata esse cara não. E a gente gosta de fazer um trabalho bem feito, né? A gente é bocudo, a gente bate, a gente fala tal, mas assim, a gente gosta de fazer uma boa entrega para o cliente indicar a gente. Então hoje a gente tem clientes que já passaram por nós, voltaram agora depois de muitos anos, porque a gente faz um bom trabalho. Né? A minha equipe faz um bom trabalho. E como eu sempre falo, a Kaan não é só o Charles. Tem todos os funcionários que fazem parte da engrenagem do negócio. Então, um bom trabalho não é só o Charles. Eu comecei a história. A equipe faz parte de tudo isso. Porque daqui a pouco eu vou dar o nome de todo mundo para ninguém me xingar, tá? Geralmente o que acontece assim, aquilo que a gente fala. Quando eu pensei no podcast, eu falei, cara, eu quero ouvir pessoas que tiveram essa visão, que eu chamo de visão atrevida. Você falou, cara, eu tô enxergando alguma coisa que talvez ninguém mais está vendo. Eu tô vendo aqui um caminho, né? Hoje se fala muito sobre liderança, mas geralmente você tem um cara que fala assim, cara, quer saber? Eu vou desbravar, eu vou fazer alguma coisa que eu acredito, que eu sei que pode ser o meu caminho, mas que de repente as pessoas vão enxergar lá pra frente. A gente passa por um processo, né? Tem aquela história de que, cara, ninguém acredita em você até você ir lá provar que é possível, né? Isso aí. Teve algum momento onde um cliente que tava assim, cara, não sei e tal, e depois que você entregou, o cara até chorou, falou, pô, cara, não acreditava. Tem alguma história assim? Teve um caso, não posso dar nome aqui, senão o cara vai me mandar pro RH. Mas assim, teve um caso que eu tive uma reunião com um cliente que não me conhecia. Aí eu liguei pra ele, que me indicaram tudo. Isso tem uns 2 anos e meio atrás. E aí ele falou assim, não, mas eu não te conheço, tá? Eu só ouvi falar de você no mercado, tudo. Você tem 10 minutos pra me convencer que você é o cara que eu tenho que escolher. Aí eu falei pra ele, então a gente vai tomar 5 nos últimos finais, porque eu só preciso de 5. E aí o cara falou, cara, você é folgado. Eu falei, não sou folgado, eu sei o que a gente vai entregar. E é um cliente que a gente tá comigo até hoje. Então, porque assim, quando a gente entregou o projeto pra ele, ele falou, cara, porque a gente assim, qual que é a diferença hoje do nosso time? A gente não tem muita frescura com procedimentos, que é o que eu sempre digo. Você vai numa agência grande, você tem um atendimento, você tem todo o processo. Então você pega a guia laranja, carimba no guichê rosa e traz a via roxa. Tem todo um processo. Eu vou numa reunião, eu sento com o cara, eu sento com o Fernando e falo, cara, para fazer essa caneca você vai gastar tanto. E o cara fala, mas você não vai estudar o preço? Não, porque eu sei a dificuldade do projeto. Isso a vida me ensinou. Então eu sou um cara muito prático para resolver. Tá. Então isso é uma coisa que a gente ganha muito cliente por ser prático, porque eu não vou demorar uma semana
para estudar quantas horas que eu vou demorar para fazer o projeto. Cara, é papum. Então a gente normalmente é nesse processo. Claro, diferente de fazer estátuas, que você tem que calcular material, tem uma série de coisas. Mas a coisa quando envolve digital, criação, embalagem, é muito mais fácil. Então eu sempre fui muito prático, muito versátil para isso. Isso é um ponto interessante. Tem um livro chamado Story Brand. Já ouviu falar desse livro? Já ouvi falar, mas não li. Esse livro, ele basicamente, o resumo, ele fala dos 7 passos, tal, tem uma estratégia ali, mas ele fala que nós, como fornecedores de serviço, de produtos, a gente tem que tirar o ruído do cliente. Correto. No caso da comunicação. Eu vejo isso muito no design. Tem muita gente que confunde, acha que ser criativo é criar mirabolâncias, ficar criando um monte de coisa, sendo que, na verdade, né, eu acho que foi Leonardo da Vinci disse que a simplicidade é a essência. O menos é mais. O menos é mais. Né? O que você acha disso? Dessa galera que fala assim, cara, eu vou querer mostrar e enche de coisa, enche de técnica, enche de um monte de coisa, só que quando, na verdade, o cliente ele precisa de simplicidade em certos momentos, ele precisa de, sabe, de menos ruído, porque ele está vendendo uma marca, né? Ele está vendendo ali um produto, ele quer vender uma ideia. Correto. Né? Então, na verdade, assim, muito tempo de mercado. Já veio essa coisa do over, né, de muito elemento, criação, muita coisa. Tá vindo uma era mais minimalista, mais menos é mais, tem vindo. Eu sou um cara que eu não sou muito de seguir tendência, né? A gente da agência lá, ninguém é muito de seguir tendência. Mas tá tendo uma coisa de simplificação de marcas, né? Você vê a Jaguar aí o que fez, né? Você vê outras coisas que estão mudando um pouco. Mas assim, é difícil porque assim, tem alguns clientes que falam, puta, mas eu quero um negócio super over, eu quero um negócio assim porque eu pensei assim. E uma coisa que eu sempre deixo claro quando a gente faz projeto é, o cliente na minha agência não tem sempre razão. Porque ele está contratando a gente para a gente está fazendo um projeto, ele está contratando a gente para fazer um bom projeto. Então deixa a gente trabalhar. Então às vezes o cliente me pede alguma coisa, a gente acaba fazendo o que o cliente pede, a gente oferece, apresenta a nossa opção. Olha, o que você quer é isso aqui, mas a gente está sugerindo isso aqui. Que eu acho que é melhor para o seu acabamento, tem todos os argumentos, tem toda a história. Normalmente o cliente, a maioria das vezes, o cliente topa pela nossa ideia. Então, assim, essa é uma coisa que é muito relativo. Então, assim, tem muito cliente que gosta de seguir tendência. Tá vendo alguma coisa no mercado, olha, tá bombando isso aqui agora. Dancinha do TikTok. O cara vai lá e faz dancinha do TikTok. Então, assim, a gente nunca foi dessa pegada. As trends da vida, né? Então, eu acho que é uma das coisas que mantém a Kaam, porque a gente tem o nosso perfil, nosso estilo, nosso jeito de criar, né? Tem o Vinícius lá, ó, que trabalha comigo, a Ana. A gente tem o nosso estilo de criar. Claro, tem hora que não dá, o cliente quer, tá pagando e a gente tem que pagar a conta. Ele quer colocar um pouco da cara dele ali também. Na verdade, ele quer mexer 3 meninos pro lado pra falar que ele mandou e ficou bom por causa daquilo. É isso. Então, assim, é uma coisa que eu sempre levanto polêmicas, porque, cara, tem muita gente boa no mercado com poder, muita gente boa que dá direção de arte bacana, que que te complementa, que são críticas construtivas. Mas tem muito idiota, velho. Tem muito idiota. Na verdade, quando a gente fala, né? Eu falo isso porque também tem os meus clientes. Sim. É que o cliente ele tá comprando a tua visão também. Sim. Ele compra a tua experiência, ele compra a tua visão. Eu lembro da frase do Henry Ford, que ele falava assim: se você fosse perguntar para os clientes, né, para as pessoas, o que elas queriam naquela época, elas iam querer cavalos mais rápidos. Quando ele lançou o carro, o primeiro carro, né? Então, a visão é essa. A visão é você olhar e falar assim, cara, eu tô sendo até disruptivo para olhar para o mercado e falar assim, cara, é esse caminho que você tem que seguir. Entender a empresa, que eu acho que é um trabalho que você faz, de entender a empresa, porque tem muita gente que confunde ousar, né? Você citou a Jaguar. Vamos ousar, vamos fazer alguma coisa que nem o carro aparece. O carro não aparece na propaganda, né? E eles se lascaram, não foi isso? Parece que teve reviravolta, demitiram a agência, foi... Então, vamos fazer um negócio totalmente disruptivo. Peraí, se você não entender ali os valores da marca, se você não entender o que a marca representa no mercado, entender essa essência, você acaba perdendo, né? Exato, é isso aí. É exatamente isso. Então, assim, é difícil de falar. O mercado hoje tá correndo muito rápido as coisas. Então, assim, eu tenho clientes que pedem A, B, C, tem cliente que pede Z. Então, assim, depende muito da área, né? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei muito com licenciamento. Licenciamento hoje no mercado saturou. Porque é muita demanda, é muito personagem, é muita coisa. O pessoal tá procurando a gente para criar marca própria, personagem próprio, né, mascote próprio. Depois da pandemia veio muita coisa de humanização da marca. Então todos os resorts, parques querem ter um avatar, quer ter um chatbot com um personagem próprio do parque. Então teve umas mudanças de
de perfil de mercado, né? Então, assim, cara, é o mercado que a gente dança conforme a música, mas não quer dizer que eu aceite. Você tem que se É, flexibilizar, mas ao mesmo tempo você tem que manter ali a tua característica. sim. Que bom que você falou de mascote, que eu ia te perguntar isso. Como que é o processo de criação? Quer dizer, o cliente entra em contato com vocês, cara, tô com uma ideia de criar um mascote, quero criar alguma coisa. Aí você faz o quê? Um estudo? Como que você faz? A primeira coisa que a gente faz quando o cliente entra em contato com a gente é primeiro marcar uma reunião. Eu gosto de marcar reunião offline, tá? Eu gosto de olhar olho no olho. A gente gosta, a gente é old fashion. Eu gosto de sentar com o cara, olhar olho no olho, porque assim, o que a gente conversa sempre quando tem reunião é a emoção que o cara transmite ali na hora de falar uma palavra, uma frase, alguma coisa, é o que a gente pesca ali na hora e fala, puta, é isso que o cara quer. Então isso é uma coisa que eu sempre gosto. Inclusive amanhã eu tô indo para o interior de São Paulo para ter uma reunião cara a cara com o diretor, que a gente vai criar mascotes para um parque. Tá. Então assim, aí a gente tem essa primeira reunião, se não dá offline a gente acaba fazendo online, né? Não tem jeito, depende da distância. E a gente acaba mandando um briefing pro cara preencher o que ele quer. Quer dizer assim, o que ele quer não, o que ele imagina da marca, do personagem, alguma coisa assim. Em cima disso a gente faz um estudo e sempre apresenta 2, 3 caminhos diferentes, pensando em produto, pensando em customização, pensando em fantasia, em estátua e por aí vai. Porque eu acho que o processo criativo de um mascote hoje, é o que eu sempre digo, fazer um mascote hoje, vamos dar um exemplo de estátua, com 2 pés no chão qualquer um faz. Com impressora 3D, com CNC, a gente gosta de fazer loucura. A gente gosta de fazer o personagem com um pé só. Fala o mais desafiador que você teve até agora, que virou um case, que o cara fala, pô, esse case aqui... Eu vejo que você fala, não sei se é esse, mas o galinho lá da... O Lectrek, o da Le- Sadia. da Sadia. É, não é galo, é peru. É um peru, É é um peru. peru da Sadia. É, tá a bom. primeira reunião que eu tive com a Sadia, eu falei, não, porque o franguinho, não, é peru. É um peru, tá, Porque tá. sempre falou frango por causa do nugget, né? E na Aham. verdade é peru. É. Esse é um caso que a gente tá há 3 anos e meio, 4 anos com eles. Eles nos procuraram para fazer uma reformulação da fantasia de interação, né? Ao vivo, em ponto de venda, em eventos. E a gente fez uma fantasia, a gente subiu tanto a régua da qualidade da fantasia que a gente entregou que a gente virou exclusivo deles. Então a gente literalmente, só nós podemos colocar a mão no peru da Sadia. Mas assim, é uma coisa que é bacana, porque assim, a gente tem feito muita coisa, fez NBA House, fizemos Lollapalooza, teve um jogo do All-Star Games nos Estados Unidos, São Francisco, que o Lectrek foi pra lá, que a fantasia nossa foi pra lá, a gente já exportou fantasia pra Dubai, estamos fazendo agora pra China. Então assim, é um case bacana, porque a gente conseguiu dar vida ao mascote que tem 50 anos, né, se eu não me engano, o Lectrek. A gente conseguiu dar vida pra ele e ele ficou super versátil, bacana, e todo mundo gosta de tirar foto com ele. Então a gente tem tanto a fantasia quanto a estátua. Tá, que é uma... o personagem, ele é uma persona que, quando ganha vida, as Sim. pessoas querem estar próximas. Exato. Tudo, é igual você vai pra Disney, eu quero tirar uma foto com o Mickey. Isso, As exatamente. pessoas, elas têm essa admiração, né? Mas você estava falando dos personagens que você, ou das estátuas que você faz, que não tem o pé no chão. A mais desafiadora que a gente fez até hoje, acho que foi o primeiro caso, na verdade, o Marcelo deve estar assistindo, ele vai lembrar. Foi o Scorpion em 2015, que a gente fez ele com um pé só em cima de uma pedra, que ele tá atacando uma adaga. E eu acho que você deve lembrar Eu desse aí, lembro, que ele tá o atacando a Scorpion adaga do do Mortal Kombat do Mor- 10. Puta, Então cara, assim, eu aquela acho que esse aí estátua- foi o primeiro caso que a gente fez, assim, que meio que fugiu um pouco dos padrões de 2 pés no chão. Inclusive, eu sei que esse boneco tá rodando o Brasil inteiro, que ele ainda não quebrou, porque ele tem uma estrutura de metal por dentro e tal. Eu acho que foi o primeiro caso que a gente fez fora dos padrões, foi esse Scorpion. Esse Scorpion tem no vídeo que você deixou aqui? Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo, Eu- galera, daqui a pouco, tá? Espera um pouquinho. Tem Eu uns acho cases que teu aí. então, na verdade, eu acho que o que tá nesse vídeo é o Scorpion do Mortal Kombat 11, que ele tá fazendo Fatality. Tá. Eu acho que é o outro. Que é uma coisa, por causa de ângulo, né? O cara tá Isso, inclinado. isso. é. Então, assim, foi o primeiro que a gente fez fora da curva. Então, vamos falar assim, eram os bons tempos quando a gente fazia escultura, porque ainda não existia a impressora 3D. Porque hoje qualquer um com impressora 3D acha que faz boneco, cara. Então, assim, beleza, vai lá e faz. Só que impressora 3D nada mais é do que ele só serve para mocap. Ele não tem resistência, é isso que o pessoal não entende. Não serve O meu sobrinho comprou uma impressora 3D, vai lá e faz a porra do boneco. Ah. Bateu, quebrou. É assim que funciona. Não é o caso, Não, né? não Você é. vai A pra gente- evento, A você gente vai faz, pra... a gente faz boneco pensando em alto impacto.
né? Então a gente faz boneco para aguentar o tranco. A gente fez um projeto há 2 anos atrás para um pessoal chamado 3C, que é um pessoal vinculado ao Kidia, que é uma cidade gamer lá de Abu Dhabi. E eles fizeram uma feira gamer aqui, a gente fez uma cabeça de tipo um templo de Indiana Jones, Jumanji, assim. Nós fizemos uma cabeça de 7 metros por 5 metros e meio para uma feira. Esse daí eu acho que tá no vídeo. Esse também foi um desafio, porque a gente fez isso aí praticamente em 20 dias. E tudo na mão, né? Na modelagem na unha. Caraca. Né? O Marcelo, o Gerry, o Pedro lá da nossa fábrica do Paraná que fez, montamos na feira, tudo, e o cliente ficou louco com o projeto. Mas foi desafiador, porque a gente nunca tem tempo. Diferente do americano, do alemão, eles começam a fazer bonecos 6, 7 meses antes do lançamento do filme. Chega no Brasil, a gente tem 20 dias. E brasileiro não adianta, cara, é só matando. Porque eles não conseguem trabalhar com programação. São poucas empresas que têm programação. Poucas. Esse recado é importante aí para as empresas que querem fazer Não, tudo de uma hora. assim, Que é uma coisa do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem isso cara, aí é uma coisa que eu tô há 32 anos e assim, eu vou te contar, eu conto numa mão. Os clientes falam assim, olha, você tem 7 meses para fazer um projeto. Vou te contar na mão. Porque dificilmente o cliente manda e fala, olha, você tem 1 ano para projetar. Não existe isso. Putz, No Brasil é tudo na última hora. melhor dos mundos, né? Mas não tempo, tem. posso Ah, testar, eu posso... por que o projeto americano ficou melhor? Cara, o cara começou há 2 anos atrás. O cara tem acesso a material há 2 anos atrás. Como que ele... Lógico que ele vai fazer melhor. É, planejamento, Porque você faz um personagem... Vou dar um exemplo da Marvel ou da Warner. Você tem todo um esquema de aprovação nos Estados Unidos, aí você manda pro diretor de arte, ele manda lá o feedback, o overlay, manda alteração. Agora não, eles mandam o arquivo 3D. Mas antigamente fazia overlay na mão, o cara pintava, ó, muda aqui, muda ali. Então, assim... Hoje é um processo que demora. Na época que a gente fez Vingadores, vamos falar de 2011, foi o primeiro projeto de escultura que a gente fez. Foi os Vingadores pra Marvel. Cara, a cabeça do Chris Evans, do Capitão América, a gente demorou quase 70 dias pra provar só o rosto. Porque não tinha que parecer ele, mas não podia parecer ele. Porque tem coisa do likeness do ator que tem que pagar pro ator. Então, assim, tinha que parecer ele, mas não podia. Então, assim. Tinha que lembrar ele, mas não podia ser exatamente igual, porque senão o cara fala, opa. Me paga por isso aqui. Exatamente. Então, assim, foi um processo que era feito na argila, no clay, na mão, não existia impressora. Hoje você modela digitalmente, manda por e-mail, o cara fala, tá ok, imprime isso aí tira molde e tal. Então, as coisas estão andando muito mais rápido, mas com isso, a programação de cliente está cada vez pior. E eu falo, os clientes falam, você é bocudo. Cara, eu sou bocudo. Não existe programação, não existe briefing. Cliente hoje não sabe dar briefing, meu velho. Não sabe. Não sabe. Ah, faz aí. É tentativa e erro. Você vai fazendo, não gostei. Ah, a caneca é preta. Não, faz vermelha, faz amarela, faz roxa, faz verde. Cara... Não é assim que as coisas então, são, assim, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho assim, não é só com a gente. Eu acho que todo mundo do mercado de design, de publicidade, tem, porque hoje é muita tentativa e erro. Né? E ainda depois da pandemia, você trabalha em casa, home, o cara acha que você tá no banheiro, você tem que atender o cara. Então, assim, é pro bem e pro mal, né? E deu uma virada, né? Eu vou falar já depois da pandemia, a tua virada, mas deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Deixa eu ver. Se tiver alguém me zoando aí, aqui, tá demitido, hein? Deixa eu puxar aqui pro microfone. Aqui, ó. Olha lá. Vinícius César tá aqui, ó. Versátil. O Leandro Martins. Pensa num cara foda que fala o que faz. Sem frescura, que produz jobs de qualidade, que é referência no que faz. O Vinícius Cerda. Toque de Midas. Ó, Toque de Midas. O Vini é meu diretor de arte. Se ele não falar bem, ele tá ferrado. Tá ferrado, ó. O Samurai aqui, ó. Tem um Samurai. Khan está há anos à frente, sempre se atualizando, se reinventando. Boneco do Westworld, ele colocou aqui, ó. Westworld. Do Westworld. Fizemos a Dolores. Fizemos a Dolores pro HBO. Pô, ó, galera, faz pergunta aí, tá? Faz pergunta que o Charles responde aqui, tá? Fala pra mim. Eu lembro que você fez, eu lembro quando você postou era como se fosse Isso, o homem do Da Vinci, lá como que é o nome? O homem de Vitrúvio, que fala. Eu sou um cara péssimo. É o homem de Vitrúvio, do Da Vinci, que era a abertura do programa, né? Correto. Do Westworld. Isso. É isso aí, a gente fez pra HBO, para um stand da Comic Con, se eu não me engano, 2017, 16. Acho que era isso mesmo. Alguma coisa 16, assim. 17, A gente fez toda a modelagem da Dolores, isso era na mão mesmo, né? Processo
handmade. Aham. E foi um projeto bem bacana, porque aí depois o pessoal do stand, lá o Renato Neme, que é o dono da agência da Crane, ele fez todo o processo lá do case lá com o líquido, para simular que estava sendo feita a pele e tudo. Uhum. Foi um projeto bem legal, cara, da HBO. E logo depois disso a gente fez o Game of Thrones para eles também, o Pay Respect. Foi depois que quando morreu quase todo mundo das casas lá do Game of Thrones. Ah, A gente qual fez foi o lá. episódio de A Noite de Sangue lá, o Casamento de Sangue? Alguma coisa assim. Eu não assisti essa série, por incrível que pareça. Aham. Então, assim, a gente fez pra eles também. Então, assim, a gente tem muitos clientes legais que passaram por nós, né? Clientes com grandes nomes, a gente fez muito projeto bom. Mas, como eu te falei, o mercado mudou muito, porque hoje tem muita gente fazendo muita coisa. Aham. E os clientes hoje dificilmente procuram, são poucos, claro, não generalizando, pela qualidade do projeto. O cara procura por preço. Uhum. Ó, o Maurício tá perguntando aqui, ó, Maurício Borges, qual foi o trabalho mais difícil que você já fez? Maurício Borges, campeão olímpico do voleibol, hein? Oi! Amigão, hein? Ô, Maurício. O projeto mais difícil, cara, que a gente fez, nossa. Eu acho que assim, o primeiro projeto de estátua sempre é o mais difícil, porque assim, a história é bem engraçada, né? Tá. Eu vou contar rapidamente Não, aqui. pode falar. Cheguei num evento É. da Disney, eu ando de moto, cheguei de moto, e assim, uma coisa que eu deixo uma dica aqui pra quem tá aí escutando. Qualquer reunião, qualquer evento, chegue antes. Por quê? Por que eu chego antes nas reuniões? Porque eu gosto de entender o cliente. Se ele gosta de aquário, se ele gosta de carro esportivo, se ele gosta de moto, se ele gosta de pintura, se ele... Então, assim, eu sempre chego nas reuniões antes Tá. para tentar entender o cliente, para criar uma empatia com o cliente. Então, assim, eu vou lembrar aqui de um caso. Em 99, eu comecei a trabalhar com a Village Panetones. Village, tá? Com o Douglas, que você já fez até palestra Uhum. para eles. A gente foi ter um papo lá, tal, a gente não se conhecia, e o papo foi tão bacana, assim, a primeira reunião com o Douglas, que a gente acabou trocando figurinha do filme Carros, 2000, acho que era 2001, 2000. Começamos a trocar figurinha porque queria uma empatia, porque o assunto era ele gostar de aquário, ele gostar de personagem, ele gostar de carro. Então, assim, então a gente acabou trocando figurinha de álbum na época. Então, assim, são coisas que que é o que eu falo, o dinheiro não compra empatia. Então, assim, tem cliente que eu deixei de trabalhar porque, cara, o santo não bate. Não rolou a química. Não rola. Tem que ter isso, Então, né? acho que o projeto mais difícil que a gente fez até hoje foi os Vingadores, porque assim, eu cheguei antes no evento, aí chegou um rapaz do meu lado, começou a falar de moto, que ele gostava de moto e tal, um mexicano. E ficamos quase uma hora conversando, tal, de moto, porque eu tinha uma Harley Davidson na época. Aí ele falou, cara, o que você tá? O que você faz? Eu falei, eu tenho uma agência de criação, trabalho com a Disney, né? Faz tempo, com a Warner, tudo. Você faz boneco, estátua? Eu falei, olha, eu nunca fiz boneco estátua. A gente faz brinquedo, fazia brinquedo para bandeirantes, modelagem de brinquedo de rotomoldagem. E aí ele falou, eu falei, mas eu nunca fiz, mas eu adoro um desafio, por que não? E aí nisso ele chamou a menina lá da Disney, e falou, faz aquele orçamento com ele. Aí eu perguntei era a Paula até na época. Falei, quem que é esse cara? Porque eu tô conversando com ele há tanto tempo, eu fiquei com vergonha de perguntar o nome dele e tal. Era o Miguel Vives, que era o novo presidente da Disney. Então, assim, a gente acabou virando amigo, hoje tem contato, né? Ele tá no México, ele não tá mais na Disney. E foi o primeiro projeto que a gente fez, foi os Vingadores, que foi a primeira vez que a gente fez bonecos life size pro Brasil. Que foi os Vingadores. O pessoal deixa em cinema, deixa em abertura Isso, que aí foi pra Comic Con, foi pra Expo Disney, foi pra vários lugares. Então, acho que esse primeiro projeto, eu acho que foi o que deu aquela dorzinha no coração, aquela ansiedade, porque, assim, era o primeiro projeto pra uma Marvel, né? Não era pra qualquer cliente, era uma Marvel, né? Porque foi o primeiro filme que o Robert Downey, os Vingadores que juntou o Robert Downey Jr., Chris Evans, o Hemsworth, né? O Thor, não sei o quê. Thor. Foi o primeiro filme que deu bilhão, né? Então. Ninguém... Então, achei o projeto herói, mais assim. difícil, realmente, acho que foi esse daí, cara. Porque era um desafio pra gente, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, ó. Trabalho mais difícil. A Marina, ó. Já fez algum trabalho que deu errado e que o cliente não gostou do resultado? Já teve um projeto, Marina, que a gente fez, que era uma embalagem para a própria Village, não lembro o ano, e eu calculei, era um flow pack de waffle de chocolate, e eu projetei a embalagem e fiz o mockup com papel. Então, na verdade, o papel, a gente colou o papel, fechou a embalagenzinha igual bala, funciona. E faltou meio centímetro na embalagem, porque o flow pack, que é o plástico, ele é soldado, ele não é colado. Eu paguei R$60 mil do meu bolso. Quer dizer, deixei de ganhar do projeto anual
E eu assumi o erro e foi um projeto que foi um aprendizado, na verdade. Aprendizado. Porque assim, na época até o João, que era o presidente da Village, me ligou e falou, pô, não foi a gráfica, tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou com o laptop aí, vamos estudar, ver se realmente foi a gráfica. E na hora que eu peguei a embalagem, mexi no computador na frente dele, eu falei, João, fui eu. Ele falou, mas é muito caro, eu falei, eu errei, eu tenho que pagar, não vamos prejudicar a gráfica não tem culpa. O erro foi meu. E foi um projeto que eram 2,5 milhões de embalagem, alguma coisa assim. Foi quase 60 mil reais. Caramba. Que eu não recebi durante aquele ano de projeto. Cara, errei, fazer parte. Eu não vou ferrar alguém porque uma coisa que eu tenho é caráter. E a gráfica não tem culpa. A gráfica imprimiu o que eu mandei. Recebeu E eu ali. aprovei máquina ainda, fui tudo, só que faltou meio centímetro de embalagem. Aí depois daquilo ali, nunca mais. Não, aí é aprendizado. É double check em tudo. Então, assim, ontem mesmo eu estava terminando um catálogo de um cliente, o Ricardo Santos da Molim, que é um cliente que voltou a trabalhar com a gente agora, depois de 14 anos, voltou a trabalhar com a gente. Ah, que legal. E, cara, a gente já leu o catálogo umas 5, 6, 7 vezes, sei lá quantas vezes, e cada hora que você lê, você acha um erro. Não tem jeito, porque errar é humano. Não, isso aí Então, faz parte, né? O olho às vezes fica viciado também, né? Fica, é muito código, né? Muito código de barra, é muita referência, inner label, caixa master, então é muito número. Não tem como não errar. Ó, se você não sabe o que é esses... Tudo que ele tá falando aí, que às vezes você fala as coisas, eu também não sei. Inner label... O inner né? é a caixa individual, Sim. a master é quantas vem individual dentro da caixa. Então é isso. Então, assim, não tem como não errar. Cara, aí tanto que eu falei pro Ricardo, coloque pessoas que não estão acostumadas com o catálogo para ler. Porque vão achar erro. Vão achar. Então, O trabalho é minimizar erros, minimizar, né? E aprender. Eu sempre falo assim, você nunca fracassa se você está aprendendo. Enquanto você estiver aprendendo, você não está fracassando, eu errei e tal. Não, beleza, corrigir e segue em frente. E faz parte. Só não cometa o mesmo erro, né? Sim, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó. Tá. O cara que resolve, o Carlos falou. Fala uma coisa, o Gustavo, põe para mim aí o vídeo com o portfólio do Charles, que eu queria já mudar de assunto já pro vôlei, mas eu queria mostrar um pouco do portfólio, de tudo isso aí que você falou. Deixa eu botar aqui, de repente a gente vai mostrando. É um vídeo rápido, mas que mostra um pouquinho também da tua história, da tua experiência. Pode soltar aí. Vai aparecer na tela aí pro pessoal, né? Essa história de criação de marca, de repente entra um processo de... Olha lá, entra no vídeo agora, já tá entrando aqui, ó, o Peru. Você tem Big Brother também? Fizeram no Big Brother ano passado. Ah, legal. Então, galera, você vê aí as marcas na rua, você vê no cinema, ó, esse bate lá, tá? O cara tem essa marca também, né? É um negócio também que faz diferente. Esse Exterminador do Futuro... esse aqui é o Scorpion que você falou? Esse é do Mortal Kombat 11. Do 11, é o novo, né? Tá. Aqui já entrou na Khan Sports, a gente vai falar daqui a pouco. Isso. Beleza. Então a gente tá falando da pandemia, e aí na pandemia você tem uma mudança mundial na percepção de valor das coisas. Correto. Eu vi assim, eu trabalho com palestras presenciais, eu tinha não sei quantas palestras agendadas, do nada, 0 palestras. Correto. Aí você fala, cara, preciso me reinventar, vou fazer palestra online, vou fazer mentoria, vou fazer escambau. Eu vejo que no mundo do design existe também um antes e pós-pandemia. Correto. Né? Porque as pessoas começaram a ficar mais seletivas, eu quero isso, vou investir mais ou menos em tais coisas, e você se reinventou. Você criou a Khan Sports e você entrou nesse universo do voleibol, mas de uma maneira diferente. Me conta um pouquinho como que é essa história, de onde veio essa ideia e tudo mais. Só antes de falar de Khan Sports, deixa eu só mandar um abraço pra equipe, porque na último podcast faltaram nomes, né? Então, assim, quem faz parte da Khan hoje? Vinícius, a Ana, Leandro, Marcos Nicásio, Marcelo Caçares, Jefferson, Pedro, o Gandolfo. Então, assim, é um pessoal que faz parte da Khan hoje. Então, a Khan é o que é por causa deles. Então, deixando isso bem claro. É uma equipe que hoje a gente se diverte muito, a gente tem um grupo de besteira, e o trabalho flui bem, então faz parte isso aí, tá? Deixando bem claro aí, turma, antes que eu passe no RH, tá? Então, assim, a Khan Sport, cara, surgiu no meio da pandemia. A história da Khan Sport foi o seguinte. No meio da pandemia, eu conheci o Marco e o Luciano, que são donos da empresa Chameleon Bags. A Chameleon Bags faz parte de um grupo chamado WBS, que é por exemplo, você vai viajar com a Gol, com a Azul, essas empresas, quebraram a sua mala, você abre uma reclamação, a WBS que arruma a sua mala para as companhias aéreas. Tá.
Eles também estavam vindo de uma crescente, consertando lá X milhares de malas por mês, veio a pandemia, morreu. E no meio da pandemia saiu a patente da customização de malas. Tá. E aí eu os conheci em 2021, né? Tava saindo a pandemia, eu os conheci, comecei a trabalhar com eles, aí trouxe a coisa da Warner. E nessa história de mala, no meio da pandemia, eu acabei virando amigo do William Almago, campeão olímpico. O William, lá dos anos 80? Não, o William, não é o William. O William que foi campeão em 2016. Ah, 16. Isso tá. que jogava no Minas e tal. Por que acabei. Falei da mala pra você entender onde chegou. No meio da pandemia, a gente ficou todo mundo isolado. Eu tava na casa do meu pai em Atibaia. O William tava em Itu fazendo o desafio do Mago, que ele é o levantador. E ele fazia lá, jogada a bola no aro de basquete, toque pra trás. E a gente fazia também em Atibaia, eu com a minha filha, com a Bela, com a Clau. E comecei a fazer e marcar ele. E ele começou a dar uns likes no que eu tava marcando ele. Aí eu falei, cara, eu sempre quis ajudar o vôlei. Porque eu sou um jogador frustrado, vamos falar assim, porque eu não tenho altura, né? Eu cheguei a fazer teste no Palmeiras em 95, 96, mas assim, não tinha altura e tal. Não é que você não tinha altura, a rede é muito alta. A rede eles furaram o chão ali, ferraram tudo. Então assim, eu sempre quis ajudar o vôlei. No meio da pandemia acabei virando amigo dele, tanto que quando ele começou a dar like, eu peguei e liguei pra ele no Instagram, falei, cara, eu preciso trocar uma ideia com você. E aí foi, olha, eu tenho uma agência de criação, eu quero ajudar o vôlei e tal, e a gente acabou virando amigo, né? Hoje a gente é amigo, né, da família toda. E nesse meio tempo, com a Camilion, com a história das malas de customização, eu acabei fazendo uma mala pra ele e mandei pra ele. E ele apresentou pro Minas Tênis Clube, e o Minas comprou. E aí começou essa história de mala, vôlei e tudo. E aí eu falei, cara, eu acho que tem uma oportunidade. E aí eu tava pensando em criar uma outra marca de vôlei, X. Mas por que não Can Sports? Por que não entrar o cara? Aí eu pedi. Faltou o Aníbal também na equipe, desculpa, o Aníbal tá em Portugal. Tá. Então aí eu pedi pro Aníbal criar essa coisa do esportes, e o Aníbal acabou criando o Can Sports, e foi uma marca que eu já mandei registrar, e acabou entrando no mundo do vôlei. Então aí, com a história da mala, eu entrei no Minas, fiz mala pro Minas, aí o William viu meu portfólio, viu que eu tinha muita coisa de modelagem de carro, me apresentou pro Wallace, também campeão olímpico. O Wallace que joga no Sada. Aí eu falei com o Wallace de carro, de outras coisas tal, porque a gente gosta de carro, ele é a paixão dele, né? É carro. Começou a falar de carro e tal, e aí eu fiz uma mala pro Wallace, inclusive a gente até desenvolveu a marca dele, a W8, né? Que é o número da camisa dele, o início do nome dele, o Wallace, e é uma pista de corrida, né? Porque os amores dele é vôlei, corrida e videogame. Claro, a família em primeiro lugar, senão a Mari vai me socar, né? Sempre. E aí, assim, foi aí que surgiu essa história. Então, eu acabei fazendo a marca do Wallace, né? Ajudei o Wallace com a marca dele, que virou uma oficina agora de performance de carro. Fiz a marca do Alan, que tá na seleção agora, o irmão do Darlan, o Alan Souza. Fizemos a marca dele. Fizemos a marca do Team GM, que é o GG, que não sei se ele tá me assistindo. É um dos maiores agenciadores de atletas esportivos hoje do país. Fizemos a marca dele e comecei a entrar no vôlei. E foi aí que surgiu. Então aí eu fiz um collab com a Zaiden, uma confecção, para fazer umas camisetas de vôlei, uns temas de vôlei, e mandei para alguns atletas, alguns amigos, e acabou virando uma marca. Então hoje a Can Sport é uma marca. A gente tá pelo menos uns 10 times do Brasil fazendo a parte de criação de uniforme, a coisa das malas, customizada, tudo. E agora a gente tá entrando na Liga Italiana, cara, que é a segunda maior liga do mundo, né? Mas esse projeto do vôlei, vocês têm um nome, que é o Gigantes do... Não, então, o Gigantes do Vôlei foi vamos falar, um showtime que a gente criou. Na verdade, é mais um atleta que eu peguei amizade no meio o ano passado, o Gustavão, que jogava no Olympiacos da Grécia, tudo, ele veio pro Brasil. E aí ele me procurou para fazer alguns projetos, tudo, a gente acabou virando amigo, e aí ele mudou para Caxias do Sul, com a família dele. E ele falou, cara, eu tô pensando em montar alguma coisa, um evento, um time. Eu tô pensando em alguma coisa meio Gigantes do Vôlei, algumas coisas assim, porque ele tem 2,15, então ele é um gigante do vôlei. Todos falou de ele tira foto, parece que ele tá tirando foto de drone, cara. É incrível. Então, e assim, foi aí que surgiu a ideia, e eu falei, cara, vamos, acho que a ideia é boa. E foi um espetáculo, porque a gente conseguiu colocar 5 mil pagantes dentro do ginásio do SESI, em Caxias do Sul.
E o Sport TV transmitiu o jogo. Aí você fez o quê? Você reuniu os jogadores mais da antiga, vamos dizer assim, ou os jogadores que estão atuando? Antiga e atuando. Então, assim, Misturou. o Gustavão fez o contato com os jogadores, né? Por causa da amizade e tudo. Então a gente convidou o Wallace, o Alan, o Cachopa, que tá na seleção, né? O Gustavo Endres, vários outros jogadores das antigas, o Maurício Borges. E a gente fez um grande espetáculo para a cidade, porque a cidade de Caxias é apaixonada por vôlei. E não tem time no sul, né? Os times hoje de vôlei praticamente é Minas, São Paulo, Minas. Interior de São Paulo. Então, tal. na verdade, Franca. hoje Minas domina, né? Hoje Minas domina, porque é Sada, tem o Araguari, tem o Minas Tênis Clube, tem o Juiz de Fora, então tem mais time em Minas. São Paulo tem o SESI Bauru também, que eu tenho muita amizade lá com vários atletas, com o técnico. E foi aí que surgiu. Então, o Gigantes do Vôlei foi a gente acabou subindo muito o nível da régua, porque a ideia do Gigantes foi trazer o Showtime, o Family Entertainment. Então, assim, teve show, teve DJ, teve desafio da Mormai, por exemplo, entre o intervalo dos sets, para ganhar bola com o pessoal da plateia. Então, isso foi um grande case pra gente, foi um aprendizado, mas que deu muito certo. Porque... Pô, cara, isso aí, você sabe que isso que você tá falando, essa ideia, é uma coisa que os americanos fazem com maestria. NBA. O show, é o espetáculo, né? Você vê um Super Bowl, você vê o NBA. Sim. Tal. E uma coisa que eu tava até discutindo esses dias com alguém, falou, pô, cara, vendo um jogo de futebol, não sei que jogo que era, qualquer um desses, chato pra burro, Sim, chato, é os caras sem vontade, mas mais do que isso, não tinha nenhum atrativo pra você falar assim, cara, o jogo não tá bom, mas né? Vai ter um show, vai ter um espetáculo, você vai ver, né? Que é uma coisa que o pessoal acho que é o Kings League, isso, que os caras criaram de uma maneira... Exatamente. Pra criar um espetáculo, eu falo, cara, eu tô vendo o Luva de Pedreiro jogando com o cara que jogou com o Messi, com o Neymar, com não sei, e cria um show, um espetáculo. Eu acho que falta isso, né? O entretenimento pra família, que é o que você falou. Então, né? cara, eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Por que a falar. coisa dos Gigantes do Vôlei acabou dando certo e esse Kings League tá dando certo? Porque não envolve confederação. Porque assim, confederação quer fazer mais do mesmo, entregar o projeto, tal. Eles fazem um trabalho bem. A final da Superliga foi bacana no Ibirapuera, foi animal, tal. 11 mil pessoas. Mas, cara, é sempre aquela mesma coisa de sempre. Então, assim, você tem questão de horário com a TV, você tem uma série de coisas. E os Gigantes, a gente não tinha compromisso com nada. Era um showtime. Então, assim, a gente tava lá para se divertir, para fazer um espetáculo para a família. E é o que eu falo, pessoal. A minha história, a Kaan Sport a Kaan é meu amor de vida. A Kaan Sport hoje é minha paixão. Porque envolve coisas que eu amo, que é o vôlei e a Kaan. Então, tudo que eu faço é com mais prazer. Então, assim, acho que essa é a diferença. E quando envolve uma federação que tem várias regras que tem que ser seguida, porque tem protocolos, faz parte. Tem contrato, tem um Você monte de acaba coisa. ficando muito limitado em algumas ações, em questões de patrocinador e exposição de mídia na TV. Então, assim, você tem processos que você não consegue burlar, vamos falar assim. Pô, a marca do cara tá na rede, a Globo não quer que passa. Tem coisas que não dá para prever. Então, o Kings League foi para uma pegada diferente, porque é do jeito deles. O Gigante a gente fez de outra forma. Então, isso muda todo o estilo do game. A NBA, cara, faz isso aí com maestria. Você vê a NBA House aqui em São Paulo, o que Você acha que isso é foi? uma tendência pro Brasil? Se o Brasil não tiver essa linha de pensamento de, cara, eu vou fazer um show, a tendência é a galera fugir do esporte, de... Então, a tendência, na verdade, se os times se juntarem, cara, é montar a liga independente. Que é o que aconteceu com a NBB do basquete. Acabou montando independente para fazer do jeito que eles queriam. Então, assim... Não sei como funciona essa parte burocrática, porque eu acabo não entrando nessa politicagem, mas assim, é uma coisa que acaba limitando demais a gente. Então, assim, a NBA House, cara, você vê cada ano tá maior. Os caras fazem um espetáculo aqui no Parque Vila Lobos que é fora da curva. né? Então, assim, é outra pegada. E a NBA faz isso aí com maestria, né, bicho? Então, é que não existe limite de dinheiro, né? Então, assim, é tudo mais fácil. Você tem patrocínio. Deixa eu só pegar aqui, ó. A Marina falou assim: o Charles, você tá falando comigo? Eu tô olhando aqui no chat. A Marina falou assim: ó, o Charles ele não desliga nunca. A mente dele é no 220, deu risada. Por isso que eu não tenho cabelo, fritou tudo. Fritou. E o Maurício falou assim: ó, MBS Vôlei Academy. Isso. É isso? Isso. É a escolinha de vôlei do Maurício Borges. Ele, que eu ajudo ele.
Ah, legal, bacana. Você pensa em expandir isso, sair do vôlei pro basquete, por exemplo? Hum. Essa experiência, trazer pessoas, Não. fazer esse Kings League aí do basquete, Então, sei na lá. verdade, ô Fê, eu penso em ajudar o esporte, eu só não penso em trabalhar com futebol. Tá. Porque o futebol, eu acho assim, é um mundo muito podre, cara. A gente já trabalhei pro Palmeiras, pro Corinthians, pro São Paulo. Cara, é um mercado assim, é muito dinheiro, é muito cacique, é uma coisa que não me interessa. O vôlei é minha prioridade de vida. Ponto. Tá. O basquete não é que eu fechei portas, mas se tiver um projeto bacana que eu consiga ajudar, que eu consiga criar para fazer do nosso jeito, eu acho que eu posso ajudar. Então, o skate que tá em alta, né, o surf, mas o meu foco principal é o vôlei. Porque porque agora- assim, o vôlei hoje é o segundo esporte do Brasil, É o né? segundo esporte. É o segundo esporte do Brasil. Só que assim, cara, tudo vai pro futebol. Ah, saiu o patrocinador, vai pro futebol. Ah, vai pro futebol. Cara, os caras não precisam de dinheiro, meu velho. Tá tendo um mundial agora lá nos então Estados Unidos assim, que... cada jogo que o cara ganha 11 milhões de dólar que ele ganha. Por jogo ganhado. Então assim, é muito dinheiro. E o vôlei, cara, vê a quantidade de medalha que tem o vôlei e vê a quantidade de medalha que tem o futebol. Uhum. Cara, é gritante. Então assim, o meu foco é o vôlei. É focar no vôlei e tal. Inclusive a MB5 é uma escolinha de vôlei que a gente tem lá em MB5. Campinas, com o Maurício Borges, que eu ajudei ele a desenvolver a marca, tudo junto com a Aníbal. E agora a gente está indo para a segunda unidade, então eu faço toda a parte visual para ele. Tem o Gustavo que cuida das redes sociais, toda a administração. Mas a gente ajudou com a parte do uniforme, da criação do logo, tudo. E o Maurício virou um irmão, na verdade. Uhum. Ele falou que você é o melhor do mundo, ó, aqui, ó. Ele é um lindo. O samurai falou assim, mentira, o foco dele sou eu. Ah, é o, Kohara. é o Ricardo Kohara, certeza. O Japa Sex. Cara, olha só, me mostra aí, você falou que... Ah, me mostra a mala, você falou que trouxe umas coisas aí, que é até pegando... Que é o que você Eu faz. trouxe presentinho aqui, ó. É um livro chamado A Sinfonia do Foda-se. Caraca. Eu tive o prazer de desenvolver a capa do meu irmão Maurício Nunes, o Lobo. Então eu trouxe um presentinho pra você. Maravilha, cara. Sinfonia do Foda-se. Olha só. Cadê? Essa câmera, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Sinfonia do Foda-se. Maurício Nunes. Tô querendo trazer você, viu, Maurício? Fica esperto aí que eu vou te chamar. Se prepara aí, tá? A arte de compreender ou não a vida. Isso. Ah, Uma caneca da Can Sports pra caraca, você. bicho. Olha Aí que uma- legal isso aqui, cara. Aí uma caneca da Nós Somos a Kaan também, que todo mundo que acaba indo na Kaan, porque agora eu tô com o escritório em casa, né? Então acaba não indo mais, mas os grandes amigos têm essa caneca. Aqui, ó. Kaan Esportes. E eu gostei. Cara, olha. E um ela é bonezinho, pesada, né? hein? E um Aí, ó. bonezinho da Can Sport que acabou de chegar. Show. Então, ó, a história das malas, só pra você ter uma ideia. Eu não vou sei se deixar a câmera aqui, tá ó. pegando ali, A ó. câmera pegar. Esse Ó lá. aqui é o padrão da mala. Então, assim, é uma mala que ela é feita de o casco com garrafa PET, Aham. né? E é 100%, Fala um pouquinho e dessa. ela é 100% customizada. Então, assim, a gente consegue fazer uma mala pro Fernando. Então, não existe uma produção em escala. Você faz uma por uma. Se eu quiser personalizada pra Isso. mim, tá Então, bom. assim, quem produz é a Chameleon Bags. Eu tenho uma sociedade com eles, vamos falar assim, a parte criativa. Uhum. Eu tenho os meus clientes voltados pro vôlei. Então, assim, eu quero criar uma mochila, eu vou lá, a gente cria o visual, manda produzir, você paga e recebe em casa. Então, é um produto 100% on demand. Então, esse casco aqui, ele equivale a 32 garrafinhas PET, Tá. né, pós-uso. Então, é um produto customizado que a gente faz agora para um monte de gente, corporativo, empresas. Aham. Então, é uma coisa bacana. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu coloquei um QR Code aqui da Kaan, que eu ando Tá. de moto com ela. Já teve 2.500 escaneamentos, porque brasileiro é curioso, né? Então, é uma coisa simples, É mesmo? bacana, Cara, que legal. funciona como marketing. Cara, Porque aqui vai para um link que tem todas as minhas redes sociais e por aí vai. Putz, que legal, cara. Muito legal, muito legal. Cara, achei muito da hora essa xícara aqui, ó. Nesse friozinho que tá, dá até pra dar uma sopa aqui dentro, Essa ó. daí é um bowl de 400 ml. Isso aí é para tomar. Cara, Essas canecas aí, quem fez para mim foi o Marcelo da Splash Toys. eu vou deixar aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo na câmera aqui direitinho pra mostrar aqui, ó. Kaan. Ó. Vou deixar o livro do Maurício, que é o Lobo, né? O Lobo, ele tem o Maurício Nunes tem um livro muito foda, cara, chamado Árvore dos Sonhos, do Walt Disney. Cara, Uma das melhores biografias que foram feitas. A gente teve o prazer de diagramar o livro, fazer a capa, ter ilustrações dos amigos dele, que eu não lembro todos os nomes. É um livro super bacana. Então, assim, muita gente que eu acabei dando alguns livros de presente falam que é a melhor biografia que tem do Walt Disney. eu vi uma entrevista dele no Pânico. Isso. E ele falou um pouquinho, contou a história. Eu fiquei super curioso. Falei, Maurício, pô, eu quero o Maurício aqui pra falar de Disney, porque Não, ele é muito bom. eu acho que você falou, eu fiz coisa pra Disney, porque o Disney talvez seja o precursor
das ideias de criação de personagens, mas também de licenciamento, né? Sim, exato. Que é essa coisa de, pô, vou botar um personagem, vou fazer ele gerar dinheiro, vou impactar o mundo, né? Correto. Com isso. Cara, você acha que hoje, você falou, o mercado mudou, saturou. O que te faz pensar nisso aí? Tem muita agência fazendo personagem, tem muita agência... Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Não quero esconder, eu quero mostrar. Aqui, pronto. Aí, deixa aqui, pronto. E vou colocar o livro do Maurício aqui. Põe aqui, encostar na garrafa. Vou encostar aqui. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Saturou e... beleza. É o meu Leônidas, cara. Esse cara aqui, ó. Põe aqui no... É o 300. É o cara que... Pronto. Aí, ó. Pronto, aí, ó. Já é. Pronto. Pronto, Mal. Merchan feita. Merchan. Tamo junto, né? Saturou, o pessoal não tem mais mercado. Como que tá isso? Porque agora a gente tá entrando numa onda que é o quê? IA. Que era o assunto que eu queria falar com você. Eu passei, você sabe disso, mas muitos anos, aprender Photoshop, aí você vai e domina Photoshop, não sei o que. Agora você põe um negócio, um prompt, em 5 segundos, correto, sai a imagem que você levava uma semana, às vezes horas. E aí, acabou o designers, como que vai ser esse futuro que você está enxergando aí? Então, cara, assim, a gente usa muito IA para fazer, vamos falar, ideias, para depois fazer da nossa forma. O que eu deixo bem claro para os clientes é, você está fazendo IA, beleza, não é seu, é do mundo. Porque a IA, você fez o prompt, qualquer um pode ter a mesma ideia e pode sair o mesmo layout no mundo inteiro. Então, assim, ela veio para ajudar, para o bem e para o mal. Só que, assim, quem souber usar a favor, tá feito. Porque, assim, vou dar um exemplo. A gente criou um mascote para um pessoal. O cara queria ter uma noção de como seria o personagem animado. Cara, todo o processo de rigging, colocar pena, de fazer o projeto, de colocar, abrir o bico, o olho e tal, leva uma semana. A gente colocou numa IA de animação, em 3 segundos o passarinho andou. O cara ter uma noção de como seria. Só como se fosse, assim, um mockup, só uma ideia. Sneak peek. Pô, é isso, pô, legal, gostei. Então, para isso ajuda bastante. O que eu falo de que saturou o mercado é que, assim, muita gente, né, vamos falar assim, essa geração nova, não quer ter chefe, então tá todo mundo no mercado. Então acaba prostituindo questão de valor. Então, assim, aí acabou saturando muito o mercado. Então, quem tá há muito tempo, que o cara tem um custo X comigo, ele vai lá com o Zé ou com o Enzo, que acabou de nascer, que vai cobrar dividido por 10. Porque ele quer entrar. Porque ele tá. Foi o que eu passei lá atrás no mundo offline. Pra trabalhar no começo. Então, assim, saturou por essa forma. Mas o que eu tenho percebido é assim, as pessoas fazem trabalhos com o pessoal que está começando, mas acaba voltando para os mais antigos, vamos falar assim, para os old fashion, porque, sabe, é o pessoal que resolve. Confiança, então, assim, autoridade. Hoje, a gente lá na agência, então, assim, a gente domina a parte gráfica, a gente domina a parte de maquinário, de injeção, de modelagem, coisas que as faculdades hoje pouco ensinam isso. Então, essa é a nossa diferença. Então, se a gente faz um catálogo, a gente sabe todo o processo de impressão, como vai ser, encadernação e tudo mais. Então, essa é a diferença. Então, saturou, porque tem muita gente no mercado fazendo preço muito barato. E tem a questão da IA e o sobrinho do dono, né? O sobrinho do dono sempre é o favorito de todo mundo, né? Mas meu sobrinho faz. Ele faz. Na porra do CorelDRAW. No site, né? Meu sobrinho sabe fazer um Não, site. Agora a moda é Canvas. É o Canvas. Agora é Canvas. Eu vi um especialista de IA falando exatamente que os empregos de colarinho branco vão sumir, porque a IA tomou conta. Eu pensei o seguinte, cara, na época que falava assim, a gente vai perder emprego, eu pensei que os robôs, né, o robô físico, o humanoide, ia tomar conta dos empregos, porque seria a primeira coisa que chegaria. E o trabalho criativo, vamos dizer assim, seria a última coisa. Sim. Só que foi o inverso, né? Foi. O ChatGPT, ele entrou, né, e todas as IAs que vieram depois, estão roubando, né? Então muita gente... atores, né? Agora o Véu 3, atores, dubladores, toda essa galera tá começando a ficar muito preocupada porque perdeu o emprego, porque tem alguém que domina um prompt e vai lá e faz e o cara aceita. Exato. Né? Você viu o tal da Marisa de Maiô? Você viu essa? Marisa de Maiô, acho que é uma coisa assim. Tem. Que é uma mulher que ela faz um programa de auditório e tal. Uma coisa... Sim. O cara já conseguiu contrato com o Magazine Luiza. É isso aí. Aí você fala, cara, e aí? Eu passei não sei quantos anos
estudando e tal, eu pego isso, coloco aonde? Numa caixinha e guardo e falo, e agora? Né? Tem sites que vendem prompt e pronto. Prompt e pronto. Pra fazer Eu uso muito a IA porque eu falo pra todo mundo. Charles, eu sou muito bom em computação gráfica, em Photoshop, Illustrator. Eu não sou bom em português, nunca fui. A Marina assim, falou aqui, ó, o Charles ainda não falou palavrão. Ele tá... eu tô com uma tornozeleira aqui dando choque, por isso. Ele escreveu aqui, ó. Ainda não falou palavrão e não xingou ninguém, olha lá. Eu tô com uma tornozeleira aqui, assinei um contrato, minha advogada pediu pra não falar palavrão, porque ela não tá aqui presente. Dá tempo. Ó, o Gabriel Menetti. Manete, Ele é do Beatles para crianças. Ele falou, ó, Charles é incrível, baita cara. Ele falou, ó, Charles mudou a parte visual do nosso projeto, ó, que legal. Isso, ele é o vocalista do Beatles para crianças. Beatles para criança, olha, eu não sabia, que legal. E o Vinícius falou aqui, ó, uma campanha raiz, bem feita, core de eficiência. A espinha dorsal está na concepção e estruturação. E é a parte da ferramenta. Correto. Então, por exemplo, eu tava te falando, assim, eu não sou bom em português, nunca fui. Então, assim, eu acabo escrevendo da minha forma, porque 10 palavras, 11 são palavrões, e eu coloco na IA, a IA não fala palavrão, e ela corrige o texto pra mim e eu acabo usando pra fazer alguns posts, alguma coisa, pra ficar uma coisa melhor, porque eu tenho uma linguagem muito casual, eu uso muita gíria e tal, porque eu sou assim, né, o dia inteiro. Então eu uso muito isso a favor. Então eu vou te dar um exemplo claro. Outro dia eu coloquei na IA, analise o meu perfil da KM Sport, o que eu posso melhorar. Pra ter uma ideia. Ela me deu pequenos toques de hashtag que, cara, em um mês eu consegui movimentar mais de 500 mil de leads. Com pequenos toques que é IA. Então, assim, isso me ajudou de outra forma. O tipo do post, como que era a imagem, o tom da cor. Então, assim, são detalhes que a IA ajuda. Mas substituir o homem eu achei muito difícil. Porque, assim, hoje o brasileiro, você veio em Cannes agora, semana passada, que o Brasil foi homenageado. É o país mais criativo do mundo. Criativo, né? Então, assim, eu lembro que o Steve Jobs, ele falava lá na década de 80, quando ele lançou o primeiro Mac, o Macintosh. Ele falou que o computador era bicicleta para o cérebro. Ele fez essa comparação. Eu acho que a IA hoje é como se fosse o foguete, mas é uma ferramenta ainda. Sim. Então, assim, ela vai te acelerar. Eu uso IA todos os dias, mas só para acelerar processo, para, sabe, facilitar algumas coisas. É isso aí. E eu assisti uma palestra de um cara no TED que ele falava o seguinte: foi feita uma pesquisa, um teste, colocaram 2 grupos de pessoas para resolver um tipo de problema. Uma podia usar IA e a outra não, tinha que pensar e tudo mais. As que usaram a IA foram mais rápidas, foram mais eficientes, só que conseguiram lá. E a outra demorou um pouco mais, mas também chegou no resultado. Uma semana depois pegaram as pessoas. As pessoas que usaram a IA não lembravam de nada do que tinha feito. Eu vi isso ontem. Você viu? E as que tinham feito, né, pensado, craneado, lembrava, porque passaram pelo processo. Sim. Eu acho que o processo hoje, que as pessoas não podem esquecer, é que cada vez, quanto mais você usa IA, menos você vai pensar e menos você... Mais burro você fica. Né? Que é o filme Idiocracia lá, que os caras vão ficando burro. É isso. E aí o cara fala, o brasileiro hoje, a média é 83 de QI. Sim. E aí quando você fala assim, cara, eu tenho uma linguagem mais assim, desbocada, eu falo, é isso que as pessoas entendem. Porque se você começar robustez demais, tecniquez, daqui a pouco, né? Que é o grande erro que muitos designers ou muitas campanhas usam, quer falar para um público. Eu pego aí você falou da Jaguar, teve uma outra também, não sei se foi da Budweiser, que os caras tentaram mudar, eles tentaram mudar o gênero, colocou alguma... Sim, tentou agradar um pequeno grupo e aí não falou com o público de verdade, que eu acho que é a principal coisa, independente de tudo, meio que resumindo até todo esse papo, é você falar com o teu público do teu jeito, com a tua linguagem, com a tua característica, e isso transforma, primeiro, cria conexão, não é isso? Sim. E depois o cara fala, pô, eu tô falando com um humano ainda. Porque talvez a IA vai falar aquilo que você quer. Você põe lá um prompt. Mas é isso. Então, acho difícil substituir o humano. Vai ajudar. Quem souber usar, vai ajudar. Você vê que bandido usa bem, né? Pra dar golpe, né? Nossa, é inacreditável. Mas assim, vai ajudar. Mas eu acho que não substitui, não. Não, porque é o que eu falei. Você pode criar o que for na IA. É do mundo. Alguém vai ter igual. Esse que é o grande problema, né? Então, vamos ver. Você tem os próximos capítulos. Você tem eu tava com a Luísa Caldas semana passada e ela falava sobre negócio de registro de marca. Ela é propriedade intelectual. Isso tá se perdendo um pouco com a IA, então você tem que achar algum...
não tem uma legislação ainda para isso. Sim. Eu vi que o Bruce Willis, quando ele descobriu que ele ia ter a doença dele, que é a afasia, se eu não me engano, que é um tipo de demência lá, que ele não ia poder mais falar e tal, ele cedeu os direitos autorais de fala e imagem. Ou seja, os caras devem ter escaneado ele em 3D já, voz e tudo mais, para daqui a pouco a gente assistir um filme do Bruce Willis. É isso aí. E aí, como que vai ser? Então, não dá pra saber. Ainda não dá pra saber. Porque você fala, cara, eu vejo, tem algumas coisas Star Wars, colocaram ali uma Princesa Leia em 3D ali. Você fala, ainda tô vendo que é um boneco ainda, você vê. Mas daqui a pouco você não vai conseguir mais distinguir quem é. E esse humano? A história de direito de imagem, né? A Mari, que é minha advogada, a gente conversa muito disso aí. Cara, eu fiquei 14 anos brigando com a Macan pra registrar Kaan. Se fosse IA, eu não ia ter ganho nunca. Macan. A Macan com Kaan. E eu fiquei 14 anos brigando com eles na justiça e eu ganhei. Porque a Kaan eu comecei lá em 95 e a Macan é muito mais nova. E eu ganhei o direito. Eu tenho a patente do nome Kaan. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Legal. Então assim, mas se fosse IA, não teria ganho nunca. Eu criei A IA criou pra mim. Exato. Você não mesmo ganha. com o prompt. Não ganha. Entendi. A não ser que você registre. E se você pegar uma imagem de IA e criar e registrar? Eu acho que talvez isso... Então, aí precisa entender, porque agora eles têm um esquema de busca, alguma coisa assim, pra saber se foi feito em IA ou não. Então, assim, eu não sei como tá o processo. Aí eu acabo passando pro escritório e tudo. Vou falar com a Luiz da Uniela, que ela sabe. Melhor saber. Isso. Cara, pergunta bônus aqui, Tem gente que ainda diz que design é firula, que brand visual é vaidade e que o que importa mesmo é tráfego e conversão. O que você diria para esse pessoal que só mede ROI e que esquece que a imagem é o que cola na memória? Cara, na verdade, desliga o celular e vai assistir Sessão da Tarde, meu velho, porque você tá fora da curva. Porque assim, é o que eu falo. A galera hoje em dia só busca essa coisa de influencer, de lead. Se você não tiver uma boa marca, alguma coisa que marque, fique registrado ali, você pode pagar o cara que tem 50 milhões de... Não vai adiantar nada, meu velho. Não vai. Hoje, você vê a marca da Kaan, qualquer lugar que você vê, o pessoal sabe quem é a Kaan, quem é o Charles e tal, porque eu trabalhei há quanto tempo. Você construiu isso. Essa coisa de marca é um trabalho que tem que ser feito e não adianta você pagar ou essa coisa de influencer. Cara, eu sou contra isso aí. O influencer, eu acho que ele pega muito tem muitos bons, do hype. Tem muitos bons, não dá pra falar, tem muitos bons, mas tem muito picareta, né, bicho? Você quer me dar uma mala por causa de um arroba? Mano, vai se fuder, cara. O cara vai... O cara... O que você vai me trazer de venda? Nada. Não vou te dar nada. Então, assim, tenho muito. Isso aí tem direto. Então, assim, eu acho que se você não tiver uma boa marca, uma boa... delimitar o território, né? Ter um brand bacana e tal, não adianta nada. Brand é um sentimento também, né? É o que você faz as pessoas sentirem também em relação àquilo que ela tá vendo. É o que eu falo, eu sempre falo quando eu dou aula na Masterclass lá na Belas Artes com a Márcia, eu tenho tesão pela minha marca. São poucas empresas que têm isso. Eu tenho camiseta, eu tenho moletom, eu tenho calça, eu tenho boné, eu tenho mochila, a minha moto é tematizada, porque eu tenho tesão na minha marca. Você é a sua marca também. Então, eu sou, então assim, se você não tiver tesão na sua marca, nunca você vai conseguir. É o que quando eu trabalhei a gente fez um projeto para Record, na época que tinha licenciamento dos Mutantes, Aprendiz, o Richard Rasmussen, estamos falando de 2005. Eu tive uns contatos breves lá com o Roberto Justus e na época ele falou assim numa reunião lá que teve: anote 2 coisas para sua vida, que depois ele até acabou falando isso também no Aprendiz. Você nunca vai ter uma segunda chance para uma boa primeira impressão. É verdade. Ponto. E você nunca vai vender algo que você não compraria. É isso. É isso que eu levo pra minha vida. Então assim, se você não tiver uma boa marca, bom visual, boa entrega, cara, você não vai ser lembrado nunca. Acabou. Eu acho que é isso. Para encerrar, deixa eu só ler aqui, a Marina falou alguma coisa aqui, que é a discussão sobre direitos autorais, é muito complexo, porque a IA se baseia do que já tem pronto, então será que ela mesma criou ou que está copiando e infringindo o direito autoral de alguém? É difícil ainda. É um processo que a gente vai ter que falar, o Vinícius falou do ECG, DI, cagando regra que não condiz com a realidade. Exato. Cara, quero te agradecer demais pela tua presença aqui. Pô, que papo legal, cara. E obrigado, volta outras vezes aqui. Voltaremos. Kaan, me fala só as suas redes sociais pra galera seguir. Fala aqui,
Você tem site, Instagram? O site é caam.com.br. Caam, tá? tá? E aí as redes sociais é tudo Charles Caam, Charles né? Caam. O LinkedIn, o Facebook e tudo mais. E o Estúdio Caam, S-Mudo, Estúdio Caam, que é o Instagram. E o Instagram da Caam Esportes E também, né? Tá bombando também. Caam.sports. Caam.esportes. Se for no Charles Caam, vai achar o link lá para Tá todas tudo as lá. redes. Exatamente. Cara, sensacional. Gente, é isso. Estamos finalizando aqui com o Charles Caam. Ali, ligou lá, ó. Estamos com a câmera 3 funcionando, beleza. É isso, gente. Estamos encerrando aqui mais esse episódio do Fala Atrevido. Se você não assinou o canal, assina o canal. Segue lá no Fala Atrevido, lá no Instagram. E é isso, a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente sugere aqui também nos comentários quem você quer ver, quem que você quer que eu entreviste aqui. E a gente se vê no próximo episódio, certo? Forte abraço e até mais.